Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala com o Doc. E hoje eu tenho aqui o prazer de estar com não só um convidado, um médico, super médico, mas um grande amigo, Bruno Menezes. Muito obrigado pelo convite, tudo bem? Irmão. Sou seu grande fã. Eu que agradeço. Pô, cara, prazer, meu sonho sendo realizado estar aqui hoje. Tá maluco, meu irmão? Pouca gente sabe. O Bruno também não sabe disso, porque o Bruno é o seguinte, Bruno é um pouco mais novo que eu, vocês vão olhar assim no vídeo, não vão achar que ele é mais novo. Eu pareço mais velho, né? Mas o Bruno é um pouco mais novo que eu, tem um pouco menos tempo de formado que eu, mas ele tem mais tempo, né, Bruno, de nutrologia, porque eu venho da ortopedia. Você fez endócrino, né, na verdade? Eu fiz, a primeira pós-graduação que eu fiz foi na nutrologia na Branca, acho que você fez também, que, assim, por vários motivos, assim, não atingiu tudo aquilo que eu queria de uma pós-graduação. E eu fui buscar mais conhecimento e fui fazer endocrinologia. Endocrinologia. Isso, a endocrinologia trouxe e eu não sou imitão, não, mas eu acabei seguindo o mesmo caminho, né? Eu fiz a nutrologia e depois também a endocrinologia. Porque, na verdade, são duas especialidades que se somam, né? Se somam e se confundem ali na área de atuação, né? Sim. Assim, na verdade, me perguntam muito isso, né? Doutor, eu procuro um endocrinologista ou nutrólogo. Procura quem estuda. Seja a especialidade não vai definir. Seja se ele é nutrólogo, e quem está preocupado com a sua melhora, não preocupado com você só melhorar um exame de sangue. Aí pronto, vai resolver. Eu acho assim, eu tenho aquele conceito assim, dentro da medicina você só vai botar a mão para fazer naquilo que você sabe que você faz muito bem. É isso aí. Quando você sabe que tem outro colega mais capacitado, você vai mandar para ele, com certeza, né? E o Bruno não sabe, olha, o Bruno já me conhece há muito tempo, já foi lá em casa, a gente já fez várias resenhas, mas isso ele não sabe. Ele não sabe. A gente tinha um amigo em comum antes de eu fazer nutrologia, quando eu ainda atuava, mais de 10 anos, quando eu atuava, talvez uns 10 anos atrás, quando eu atuava somente na cirurgia do joelho, na ortopedia, na medicina do esporte, um amigo em comum me deu o teu telefone. Foi o Juliano? Foi o Juliano. Juliano Segler. E eu tentei marcar uma consulta com o cara, não consegui, gente. Não tinha horário, Eu falei, Juliano, o cara não tem horário, pô, e tal. Ah, toma aqui o celular dele. Aí ele me deu o teu celular, você foi super... Você não lembra disso, né? Eu lembro que eu te conheci através do Juliano. Mas foi assim, aí você foi super atencioso e tal, conseguiu lá me agendar num horário, eu que depois não consegui ir, e acabei indo num outro colega nosso que era próximo, treinava jiu-jitsu comigo, o Cristiano Merreb. Sei, muito bom profissional. E aí abriu um pouco meus olhos sobre esse acompanhamento que eu teria com você ou com ele, me abriu os olhos, como que a nutrologia, o que ele fez comigo ali em poucas semanas, falei, pô, isso, por que todo médico não sabe isso? Sim. São coisas que eu comecei a pensar, eu como médico, eu tenho que saber isso, né? O Bruno agora está se aventurando no jiu-jitsu, né, Bruno? Estou começando, estou engatinhando. Faixa branca, 4º grau. E faixa branca encardido. Se a gente for fazer outro dia o Bruno estava lá em casa para a gente treinar, eu estou um pouquinho mais na frente que ele, um pouquinho no jiu-jitsu, ele foi lá para a gente treinar. O Daniel faixa preta, que casca grossíssima. Não, mas cara, o faixa preta é um faixa branca que continuou treinando. Que nunca desistiu. Então, e aí, se a gente puder traçar um paralelo, tem coisas, eu como faixa preta de jiu-jitsu, que eu vejo ali, cara, que todo faixa preta tem que saber. Se você não souber aquilo ali, você não pode ser faixa preta, né? Tem coisas básicas. E na nutrologia, a gente trabalha com coisas, cara, que todo médico tem que saber. E os caras, talvez por uma questão curricular de faculdade ou por um desejo pessoal de buscar nichar muito a sua especialidade, né? Querer ser o cardiologista especializado na artéria descendente anterior. Isso. O cara não... A gente perde isso. E a pós-graduação de nutrologia... O acompanhamento que eu fiz em nutrologia me ajudou, e depois a minha pós-graduação de nutrologia, você deve ter passado por isso também. Cada aula que você tem é uma janela que se abre aí no leque, né, que você pode usar com seus pacientes, né? A nutrologia me ajuda, inclusive, nos pacientes de ortopedia. Sim. Eu vou fazer uma cirurgia de grande porte, ela me ajuda, né? Preparar ele metabolicamente para ele poder suportar aquele impacto de uma cirurgia, né? Exatamente. E o Bruno, assim, uma das grandes expertises, né, sua, né, Bruno, é a dieta vegana e vegetariana, não é isso? Sim. Você já foi, como é que é a tua... pessoalmente, você pratica o vegetarianismo?
Então, a minha história com isso é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu sou filho de médicos, né? A minha mãe já era médica ginecologista e eu tive o prazer de, na infância, o meu pai entrou na faculdade de medicina quando eu tinha uns 4 anos de idade. Então, eu acompanhei meu pai na faculdade. Meu pai me levava para as aulas, eu criança, assim, fazendo loucura de me levar no anatômico, para ver o corpo, com 8, 10 anos de idade. Então, eu fui crescendo com esse amor pela medicina ali. E meu pai na faculdade fazia muita festa. Podia ter saído né? pela culatra. Você podia ter crescido com medo. Mas meu pai, como assim, pessoal que já passou por uma faculdade de medicina, sabe que na faculdade de medicina tem muita festa. E meu pai fazia muita festa, fazia na nossa casa, e todo final de semana churrasco, e eu cresci comendo muita carne. E quando eu tinha 15 anos, a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer de intestino, e ela infelizmente veio a falecer quando eu estava no primeiro período de medicina. E isso impactou muito minha vida. Faleceu jovem. Faleceu super jovem. Minha mãe faleceu com 54 anos de câncer de intestino, na região do cólon do intestino. Que é um câncer facilmente evitável, né? Facilmente evitável, mas entra num dos mais prevalentes no Brasil, né? Câncer de mama, próstata. É incompreensível, né? Porque é um câncer muito prevalente, né? O pessoal que está assistindo em casa, prevalência é o número de casos, né? Que aquela doença tem. Muitas pessoas hoje fazem diagnóstico e muitos vêm a falecer do câncer de intestino, mas é um câncer que não é difícil você fazer o screening dele se você tiver E se tiver bons hábitos, então... E a prevenção também, né? A prevenção. O diagnóstico não é difícil, precoce, e a prevenção também, infelizmente, aqui no Brasil a gente ainda vê esse cenário. Mas desculpa ter te interrompido, vai lá. Não, imagina. E aí nesse período eu tive a oportunidade de acompanhar alguns oncologistas. Minha mãe chegou no desespero, a gente foi para os Estados Unidos. Na verdade, ela foi com meu pai, eu fiquei porque eu tinha aula, para fazer acompanhamento em Houston com os oncologistas de lá, para tentar um melhor tratamento. E eu ficava impressionado com algumas coisas nesse tratamento, principalmente com os colegas oncologistas da época, né? Na época não era nem estudante de medicina ainda, quando ela estava fazendo esse tratamento com os oncologistas. E me estranhava muita frieza deles, a proporem apenas tratamentos que iriam impactar diretamente na qualidade de vida dela, sem preparar aquilo assim, pensando nos fatores de risco, como melhorar a qualidade de vida dela. E aí aquilo ficou ali. Eu sempre fui uma criança muito curiosa. E aí, queria até mandar um abraço para o meu amigo Pacileu, que é um médico fantástico, grande Pacileu, bioquímico fantástico. E uma vez eu tive a oportunidade de fazer sabe tudo, mais um pouco. Mais um pouco. É um grande mestre, é um dos grandes gurus que eu tenho na medicina, que eu devo muito por estar até aqui hoje. E aí ele me apresentou uma série de dados sobre diversas doenças, diversos tipos de câncer, e começou a falar câncer de intestino, e começou a falar muito forte dessa associação entre câncer de intestino e o consumo de uma dieta rica em gordura saturada, uma dieta rica em produtos animais. E eu sempre fui muito curioso e um pouco cético também. E eu aprendi isso depois de mais cascudo na medicina. Então, quando alguém me passa a informação, eu anoto aquela informação ali e depois eu vou verificar se aquilo é verdadeiro. Se é verdadeiro. Todo mundo deveria fazer, né? Hoje em dia, o botão de repost ali, de encaminhar, é muito rápido, muito rápido. Você vê o negócio, já encaminha para 10. A gente vira papagaio, né? A gente escuta e repete. E aí eu acabei o curso no transporte ali no Uber, indo para o aeroporto, eu procurei ali no PubMed alguns artigos que ele tinha citado, baixei e voltei na ponte aérea para o Rio lendo. Eu cheguei no Rio, cheguei em casa, virei para minha esposa e falei, nós vamos ser vegetarianos estritos, né? Vamos parar de comer qualquer produto. Já chegou em casa vegetariano. Porque eu vi um nível de evidência muito grande relacionado ao câncer de intestino e eu tinha muito medo. Quais são os grandes fatores de risco? Né? Genética, essa não tinha como fugir, sedentarismo, essa eu poderia fugir. Fumo. E naquele momento você estava sedentário? Não, eu estava praticando atividade física. Sempre praticou, né, Bruno? Sempre pratiquei. Não tanto quanto eu deveria em alguns momentos da vida, mas sempre gostei de praticar atividade física desde a infância. Sempre fui muito hoje, por exemplo, você fisicamente está melhor do que quando eu te conhecia 10 anos atrás, né? Obrigado. Mas ainda tem espaço para melhorar. Mas você está muito bem, né? Então acho que provavelmente alguma coisa você está fazendo certo, né? E aí você se tornou, você e sua esposa? Eu e minha esposa. E a gente foi extremamente radical. A gente tirou tudo produto de origem animal. No começo a gente... Vegetariano ou vegano? Então, aí tem uma diferença entre esses conceitos. Exatamente. Né? É bom até você falar para a galera aí. O vegano, ele não é uma dieta, né? É um estilo de vida. O veganismo é um estilo, um conceito de vida. Conceito, né? Onde você pensa... Por exemplo, se essa cadeira aqui for de couro verdadeiro, se eu for vegano, eu já não posso estar sentado aqui. Não evitaria sentar, né?
Mas assim, evitando julgamentos, cada um sabe Não, o sim, seu, né? a gente está falando de conceito. O veganismo é aquele conceito de vida que evita usar qualquer produto que venha de sofrimento de outra. Ou trabalho animal. Outro ser vivo, né? ou se, por exemplo, usou... Eu não sei, estou falando o que eu acho, porque nunca estudei a fundo o conceito de veganismo, mas o que me ensinaram e que eu acho que é, por exemplo, se você vai fazer vai consumir um produto orgânico e tem um cavalo puxando a carroça, já não pode, né? Exato. E também pensando também... Não precisa comer o cavalo, né? Você não precisa comer o cavalo, mas assim, se há um sofrimento animal ali para... Uma exploração ou um sofrimento de outro ser vivo, inclusive seres humanos. Entendi. Né? Que, por exemplo, a gente sabe que existem diversas indústrias e fábricas enormes que utilizam uma mão de obra quase análoga à escravidão. Exatamente. Né? Pagando baixos salários, então, né? Mandando indústrias para o exterior, exatamente. onde tem baixo direito trabalhista. Né? Não só na indústria alimentícia, né? Toda a indústria como um todo. Mas, então é muito difícil ser vegano, né? Ser vegano é um conceito, um conceito meio utópico, né? É muito difícil, depende da pessoa, né? Porque vai depender das facilidades que você tem ao seu redor, da tua disponibilidade e também de quem te cerca. Entendi. Porque é muito uma questão pessoal. Quando você encontra um paciente vegano, o mais importante de saber quanto tempo ele inicialmente, é entender o que motivou ele. Uhum. Entender se aquilo vai ser benéfico para ele ou não. Entendi. Tá? Hoje eu tenho um pouco diferente esse contexto. Eu acho que não existe uma dieta ideal para o ser hoje humano. Hoje você não é mais vegetariano 100% do tempo? Como é que é hoje? Não, hoje mais não. Hoje eu sigo um conceito que eles chamam de flexitarianismo, ou flexitariano. Eu não gosto desse termo, não uso no meu dia a dia. Mas é aquele que no dia a dia evita produtos de origem animal, mas em alguns momentos consome. Por que eu fiz essa transição? Porque eu entendi que eu precisava de um equilíbrio, porque eu entendi que estava impactando a minha vida social. Eu chegava nos locais, nas casas dos amigos. Não podia. Tá rolando um churrasco ali, não tinha que comer. E muitas vezes as pessoas não me convidavam porque ficavam constrangidas. E sempre tinha aquele chato, né? Que se autodenomina especialista em tudo, né? Tudo. Então você chegou ali, você é médico, você é nutrólogo, você entende sobre aquele assunto. A pessoa que não é da área de medicina, ela quer te dar uma palestra sobre aquilo, né? Te ensinar o que mas esse aí comigo não se cria não, que eu já saio de perto, não deixo nem falar. Comentava. 48 anos, filho. Eu vou ficar escutando besteira no ouvido, eu não escuto mais não. Eu saio de perto. E tem aquele constrangimento que as pessoas às vezes não te convidam, falam assim, nem vou chamar o Bruno, que eu não sei o que churrasco, né? Tem que mandar você levar uma abobrinha para fazer no churrasco. Então assim, eu quebrei um pouco isso, na rua como que eu quero. Eu acho que o mais importante, e assim, só antes da gente passar para o próximo, continuar, né, desse tópico, mas você, quando seguia o vegetarianismo de forma mais restrita, seus pacientes, você tentava transformá-los em vegetariano? Não. Eu nunca abordei isso diretamente. E também foi um dos motivos que eu deixei de ser Isso eu acho ótimo em você. Ser vegetariano. Eu puxei esse assunto, eu já sabia disso, mas eu acho que é uma grande virtude que você tem como médico, porque a gente vê muito isso. O médico que faz o jejum, todos os pacientes fazem jejum. Exato. O médico que só faz dieta da proteína, todos os pacientes... Porra, não é assim, você tem que levar em consideração a individualidade. E tem, assim, indicação e contraindicação de cada coisa. Sim, claro. Tem contraindicações para dietas vegetarianas de alguns pacientes. Tem contraindicação de jejum para alguns pacientes. Exatamente. Nem tudo é para todo mundo. Então você tem que entender isso e entender também a disponibilidade do paciente seguir aquilo. Entender também os fatores culturais relacionados, os gostos pessoais. Né? Então, se não houvesse uma questão de saúde importantíssima, focada para que eu mudasse esse hábito alimentar dele, eu não tocava nem no assunto. Ótimo. E, assim, o que eu acho que é importante, que o pessoal que está ouvindo, a maioria não é da área de saúde, também não sair do podcast, que nem você saiu do avião. Sim. E desligar o computador, o telefone e já falar para a esposa, vamos virar vegetariano. Eu acho que, eu acredito muito no equilíbrio. Eu também. Eu adoro carne vermelha. Se eu pudesse, ou melhor, eu posso, né? Mas assim, se não me fizesse mal, a minha escolha seria comer um baita bife ancho todo dia. É o que eu gosto de comer, né? Mas eu sei que eu não devo, não é que eu não possa, eu não devo comer. Então assim, durante a minha semana, por exemplo, durante a minha semana não como carne vermelha. Ótimo. Eu até prefiro comer peixe do que frango durante a semana. No final de semana, praticamente todos os finais de semana, a gente faz um churrasquinho lá em casa. Então, assim, você vai parar para pensar, 1/7 é uma boa
churrasco ou sábado ou domingo, não é sábado. Sim. Que final de semana eu sou mais livre. Final de semana do cara começa sexta-feira, 5 horas da tarde, acaba domingo, meia-noite. Não dá também para você sair tanto assim da rotina. Mas um dia... E aí, assim, na tua observação clínica, no que você estudou, você acha que uma pessoa que tem uma dieta bem equilibrada durante os outros 6 dias da semana... Não estamos chamando de dia do lixo, não, né? Porque me perguntam, dia do lixo é bom? Vai lá em casa é segunda, quarta e sexta que o caminhão do lixo passa. Para mim, dia do lixo é segunda, quarta e sexta. Daí. Porra, não é, no casamento tem que ter o dia do corno também, né? Se tem dia do lixo, porra, não tem dia do lixo. Porque se você vê esse negócio de dia do lixo, quando chega naquele dia, irmão, o cara chuta o balde geral. Ele não come carne vermelha, ele come um boi inteiro. Né? E dependendo da pessoa, cria uma ansiedade até que claro, ele fica pensando num distúrbio, não consegue manter, não é saudável a longo prazo. Mas o cara que tem uma dieta, na tua opinião, o cara que tem uma dieta super equilibrada, saudável, claro, sai aqui, sai ali, mas você acha que uma vez na semana o cara comer carne vermelha? Problema nenhum. Eu acredito em 2 coisas para a saúde em forma de prevenção, tá? A gente está falando aqui de saúde preventiva, não estamos falando de medicina de emergência. Claro. Na saúde preventiva, eu acredito em 2 conceitos: equilíbrio e individualidade, tá? Então, assim, a medicina atual hoje é baseada em evidência, certo? Sim. Então, assim, eu não posso simplesmente falar aquilo que eu acredito. Eu tenho que provar por meio de pesquisas que aquilo é o melhor para todas as pessoas. Então, o que é uma pesquisa científica? A resposta para uma pergunta. Sim. Para tratar lesão no ligamento cruzado anterior, qual é a melhor técnica cirúrgica? Técnica A ou técnica B? E aí você pega esses dados estatísticos e bota ali, analisar a soma daqueles resultados. Um montão de gente que fez A, um montão de gente que fez B e quais são os resultados dos 2 grupos. Tá? Só que a verdade para essa pergunta, só quem sabe é uma pessoa, que é Deus. Para eu ter essa resposta também, eu teria que fazer essa pergunta para todas as pessoas vivas no planeta Terra. E a gente não tem como fazer isso. É por isso que também, quando a gente vai... a gente vê muito no Instagram e na internet, as pessoas falando a maior besteira do mundo e aparecendo embaixo o artigo científico também que corrobora aquela besteira. Sim. Porque quando você vai ver um artigo científico, você tem que ver... uma interpretação sobre aquilo. Interpretar. Você não vai ler só o título do artigo e sair falando para todo mundo. Você tem que ver quantas pessoas participaram, qual foi o método utilizado. Isso. Foi randomizado. Se foi randomizado, se é um artigo de revisão, se é multicêntrico, se é meta-análise. Você tem que saber. Isso é outra coisa, mudando um pouquinho de assunto, que a gente também não aprende tão bem na faculdade, né, Bruno? Não aprende nada. Se o aluno não tiver proatividade para procurar um grupo de iniciação científica, isso não é nem cobrado dele. Tá? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, baixou uma resolução que durante um período não seria mais obrigatório o trabalho de conclusão de curso. Eu achei assim, assustador, né? Porque a vida acadêmica no Brasil não é valorizada, né? As publicações científicas não vão valorizadas, então não dá para se viver bem como pesquisador e não é uma carreira que é bem divulgada, assim. Fora do Brasil, você vive muito bem como pesquisador. Então, a pesquisa, ela quer responder uma pergunta. Só que eu vou responder uma pergunta naquele grupinho. Eu fiz aquela pesquisa naquele hospital, naquela região, naquela cidade. Eu não fiz no mundo todo. Então, é comum a gente ter estudos que um fala que o leite faz mal, o outro fala que o leite faz bem. Que pegou um subgrupo... Isso, é muito comum isso. E a gente não sabe a verdade absoluta, que a gente não testou em todo mundo. São subgrupos. O método avaliado no estudo, o que ele estava analisando, né? O viés de estudo. Então, por isso, quando você pega um estudo que tem muitas pessoas, é um estudo multicêntrico, ou seja, vai ter japonês, vai ter finlandês, vai ter brasileiro, vai ter italiano. Né? Aí você fica um pouco mais próximo da realidade, né? Só que a gente vê muito, eu vejo muito, assim, você deve acontecer isso com você também muito, os seguidores da rede social me mandam vídeos de outros médicos falando algo, às vezes até diametralmente contrário ao que eu falo. Né? Sim. E eu nunca sei se estão me mandando aquilo ali para dizer, olha, tu falou besteira e o cara tá certo, ou se estão me mandando aquilo ali para eu dizer se o cara... Vai lá xingar o cara que ele tá falando besteira. Pois não sei. Criar um atrito, eu não sei. Aí eu nem dou bola para isso, mas eu sempre que um me manda, eu vou lá ver o que o cara tá falando. Cara, aí, semana passada, tinha um cara falando que um estudo enorme, que tal, ele falava, né, no vídeo, um estudo, não sei o que, provou que você nunca deve tomar água com gás. Porque é da demência tomar água com gás. Nossa, ia ter muita mais gente com demência. Porra, no mundo, né? A Coca-Cola não tem problema. Mas assim, a água com gás da demência, porque a quantidade de CO2, não sei o que, os cacete A4, não sei o que lá, e eu estudo lá, eu fui ver o estudo, cara. Pô,
estudo lá da Faculdade de Nárnia, com pouquíssimos participantes, e a própria conclusão do estudo dizia que era inconclusivo, e o cara botou, quando você bota foto de um estudo científico, ninguém vai ver o estudo, todo mundo acredita. E imagina o poder disso, um cara fala, e o que dá? E tinha 1 milhão de visualizações do vídeo do cara. Então, porque o que dá visualização é o que choca, é a polêmica, é o que, né? Você, e as pessoas ficam hoje absorvendo conceitos muito errados. Você vê isso no teu consultório, com certeza. Sim, assim, o lugar de discutir ciência não é a rede social. Não é. Assim, na rede social, a gente tem que dar informações, eu acredito, informações mais básicas, informações que vão... Para qualquer público poder filtrar exatamente, que vão mudar ali de forma minimamente positiva a vida. Obesidade é doença? É doença. Você é obeso, você é doente. O cara bota aquilo na cabeça. Isso não sou a gente que está falando, a Organização Mundial de Saúde. Sim, não é uma opinião. A Organização Mundial de Saúde, desde 2013, se eu não me engano, já caracteriza a obesidade como doença. Porque às vezes o cara acha que obesidade é uma escolha. Ele pode ser obeso, pode não ser obeso. Isso é um dos grandes estigmas que a gente tem que quebrar, né? Porque a ideia da população geral que para emagrecer é uma questão de balança calórica, é comer menos e gastar mais. Pronto, e vai ficar tudo bem. E todo obeso para o leigo é preguiçoso e guloso, né? Porque ele não se exercita, falta ele de come força muito. de vontade, come muito o que quer. E assim, o que a ciência tem mostrado recentemente é que algumas doenças, elas alteram o comportamento do indivíduo. Te dar um exemplo. O paciente, ele não sabe que está com diabetes ainda. Ele acabou de começar o desenvolvimento da doença diabetes. Tipo 2, diabetes tipo 2. Então, normalmente, os sintomas que ele começa apresentando muita sede, por isso ele bebe muita água, e ele começa a urinar muito. Então, se ele vive com uma pessoa, e aquela esposa ou companheiro está olhando aquela pessoa ali, urinando muito, está falando assim, você tem que beber menos água, por isso você está urinando muito, por isso você acorda a noite toda para urinar. Mas ela não bebe água porque ela quer, bebe água porque ela tem muita sede, é uma coisa que foge do controle. E aumenta a fome também, começa a ter mais fome. Então, a obesidade também é assim, a obesidade... ela se dá em alguns casos, tem várias causas para a obesidade, é uma doença multifatorial. Então, uma das principais pode ser os distúrbios hormonais, distúrbios tiroidianos. A tipo 2, né, que você está falando? Não, estou falando da obesidade. A obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial, então ela pode ter várias causas. Sim. Uma das principais causas, ela começa antes da pessoa ganhar peso. Você tem a elevação de mediadores inflamatórios na região do cérebro, que vão tornar aquela pessoa mais sedentária, que vão aumentar o apetite daquela pessoa. E hoje sabe que existe uma predisposição. Então, um fator genético importante. De vários genes que você pode ou não apresentar, como a diabetes, né? Sim. A diabetes ainda é pior do que a obesidade, porque a diabetes tem uma herança poligênica. Sim, né? não. A obesidade está muito relacionada ali ao FTO, que o FTO, assim, que é o Fatty Mass Obesity Associated, ela é um gene que ela faz você comer algumas calorias a mais por dia. Não chega nem a 1.000 calorias a mais por dia. Sim. Isso não é responsável por tornar uma pessoa obesa. E muitas vezes, você tocou num assunto legal, porque assim, muitas vezes as pessoas que cercam o paciente com obesidade, vamos falar um pouco da obesidade, que eu quero te aproveitar para a gente falar um pouco de reposição hormonal também. As pessoas que cercam o paciente de obesidade, eles tentam ajudar de formas que não são tão eficazes o paciente obeso. Né? Às vezes escondendo comida, não querendo que o cara faça uma dieta muito restritiva, né? Falando que a pessoa tá gorda, falando que a pessoa não tem força de vontade, quando na verdade se ela tem essa herança genética, se ela tem fatores de risco para obesidade, em algum momento lá atrás até ela poderia ter feito escolhas melhores e evitado a obesidade, mas depois que você já tem... Tem algumas pessoas que, mesmo comendo bem, se exercitando, elas têm muita dificuldade na de perda manter, de peso, porque tem problemas metabólicos de manutenção do peso corporal. Ali. Mas assim, em algum momento, a não ser aquela pessoa que te fala assim, eu sou levemente obesa desde a minha infância e nunca... Mas a gente escuta muito a pessoa que começa a desenvolver um sobrepeso depois dos 25 anos, 30 anos de idade. Na maioria das vezes é um efeito dominó, como tudo na saúde, né? Um efeito dominó vai acontecendo, a soma de hábitos, né? Sim, e vai somando aquilo. Exatamente. Então lá atrás... Mas é uma doença, né? Existe tratamento medicamentoso, existe e deve ser utilizado. Não, e a obesidade ela é uma doença que ela não acontece quando... Acho que você vai concordar comigo. Quando você já olha a pessoa está obesa. É uma doença que ela começa antes da pessoa ficar obesa. Sim. Né? E esse conceito é importante, inclusive, para quem perde peso. Porque se você não coloca esse conceito dentro da cabeça do paciente, nunca vai ficar curado da obesidade. Você pode estar magro, mas você tem a doença. Exato, vai voltar a engordar. Vai voltar se você não tiver esse conceito. Porque a maioria das pessoas que conseguem
traçar meta. A pessoa, uma coisa que eu abomino é traçar meta de perda de peso. Também, não faço isso. Quanto tempo vou demorar para perder 10 quilos? Não sei. Não tenho a menor ideia. Não tem como estimar isso. Não tem como estimar, e se você estimar errado, você cria uma ansiedade, você cria uma sensação de que não conseguiu, e aí vai trocar de médico. O paciente, principalmente o paciente obeso, ele tem que ser, antes de tudo, acolhido, né? Exatamente. Existe um estigma social, um número de pessoas que fizeram durante diversos anos piadas com pacientes obesos, um estigma, um bullying. Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando fala, que toca na dor da pessoa. Claro, mas toca na dor de uma forma que não estimula. Sim. Que algumas coisas, algumas situações e algumas pessoas diferentes, que tem pessoas que são diferentes. Quando você toca na dor dela, ela se sente... sim. Mas você não pode contar com isso, né? Você não pode ficar... Cada pessoa individual vai exigir um estímulo diferente. Tem que acolher. Né? A primeira coisa que eu falo lá para o paciente obeso é o seguinte, cara, não interessa o quanto que você vai emagrecer em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses. Me interessa se você vai estar melhor. Se alguma coisa tem que estar melhor. Tem que estar dormindo melhor, tem que estar com mais energia. As coisas vão devagar. Até porque o cara não engordou em 3 meses, né? Demorou. O que eu faço muito na abordagem de perguntar para o paciente claramente assim, quais são as suas principais dificuldades hoje. O que é muito difícil para você não fazer? E aí ele vai de falar... hábitos. De hábitos. Eu tomo 20 litros de Coca-Cola por dia. Isso, não consigo dormir cedo, tenho muita compulsão alimentar, tenho muita vontade de comer doce, não tenho energia para fazer atividade física. E aí eu vou investigar esse paciente fazendo outras perguntas e pedindo exames, para ver se existe uma causa para aquele comportamento. Se existe uma causa para aquele comportamento, você vai na causa. Eu vou na causa e corrijo. Aí o paciente não vai ter mais aquela dificuldade. O processo de emagrecimento ele é difícil. E é o nosso papel tentar facilitar ele quanto a gente puder. Claro. Porque se fosse fácil, todo mundo era magro, né? Sim, assim, perguntar para uma pessoa, exatamente isso que você falou agora, você pergunta para uma pessoa obesa se ela quer ser magra, cara, eu tenho dificuldade de acreditar se a pessoa falar não queria ser magra. Porque a obesidade traz dificuldade. Sim. Não é uma coisa estética. Não é ficar de biquíni na praia. Não, até mesmo porque a beleza não está associada ao peso corporal. Existem pessoas obesas que são lindas. E a gente não é julgador, o médico não é julgador de beleza. Isso, isso aí eu falo muito também para os meus pacientes. Eu não posso olhar para o seu rosto e achar teu nariz bonito ou feio. Se eu for cirurgião plástico, por exemplo, eu não posso olhar para o teu nariz e falar, vou deixar esse nariz bonito. Bonito é para mim, não é para você. Sim. Eu tenho que deixar o nariz do jeito que você quer. A gente é dono de clínica médica. A gente não é dono de fábrica de Barbie. Exatamente. O objetivo não é deixar todos os pacientes... Fábrica de musas. Fábrica de musas. Deixar todo mundo música no carnaval. Porque a gente quer deixar as pessoas saudáveis. Apesar de ter umas clínicas aí que são assim. Sim, se especializam. Então, assim, cara, eu sempre, por exemplo, você tem lá o teu aparelho de bioimpedância. Aí ele vai dar para você os parâmetros. Eu sempre olho assim e falo, olha só, até aqui, minha obrigação de médico para você ver. Gordura visceral abaixo de nível 10, gordura corporal próximo de 20 quilos, massa magra tanto. Você vai estar saradona? Você vai estar magrinha? Você vai estar... Não, mas não me interessa. Até aqui eu tenho que te trazer, que aqui você vai estar saudável. Se você quiser, depois de saudável, sair daqui para cá, vamos lá. Não tem problema nenhum você ser vaidosa. Mas eu não posso olhar para uma mulher que está com uma gordura visceral de 8, que tem 20 quilos de gordura corporal, 1,65 m, e dizer para ela que ela tem uma doença. Ela pode até ter uma doença, né, Bruno? Sim. Mas não pela composição corporal. Não pela composição corporal. Então eu não sou julgador de beleza. Claro, chega lá uma pessoa na tua clínica e fala assim, eu quero ficar igual, não vou falar nome aqui que depois a gente é processado, né? Mas ficar igual lá a mulher do cantor lá, né? Sim. Cara, na minha clínica ela não vai ficar daquele jeito. Não, nem lá. Não vai ficar. Acho que em clínica nenhuma, se ela não tiver uma genética muito absurda para e tiver uma disposição de tomar algumas coisas. Assim, em clínicas sérias ela não vai ficar, mas aquilo ali, quem prescreve para ela certamente é alguém, né? Sim. Não sei quem é que prescreve. Às vezes não é um médico, às vezes um profissional de outra área. Pois é, alguém tá ajudando ali, né? Mas assim, a carga de hormônios que ela não deveria estar tomando, assim, ali não é um reflexo de saúde, né? É isso que é importante que as pessoas saibam, né? Às vezes a beleza, ela não reflete a saúde da mulher. Sim. E assim, não tem um caminho único para chegar naquele resultado, né? Assim, não existe um único tratamento, né? As pessoas às vezes assim, fulano teve sucesso com esse tratamento, eu vou fazer também. Às vezes tem... é o tal do protocolo, né? O protocolo, isso também dá um arrepio, né? O médico tal tem um protocolo dele. Porra. Cara, quando eu comecei a trabalhar... O mesmo protocolo para todo mundo? Eu fui pupilo de um médico chamado finado Dr. Sérgio Pupim, assim, cara, um gênio. Também outro...
gênio, assim, fora de nível, assim, que Deus tá em bom lugar, né? Eu não sabia nem que ele tinha falecido. Já faleceu, foi uma perda muito grande. É uma pessoa muito querida. E ele já trabalhava com injetável há muitos anos, e eu era de quem, da minha área de conhecimento no Rio, eu não conhecia pouquíssimos médicos que trabalhavam com injetável quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a usar isso, estamos falando de que ano, né? Aí? Que ano? 2014. É 2014, poucas pessoas, né? Faziam injetável. Hoje tem um número muito grande. Né? Mas aí também tem muita gente fazendo... De orelhada, né? De orelhada, né? Copiando os... acho que é aí que você vai chegar, né? Estão copiando os protocolos, né? A gente não está vendo as pessoas fazendo de forma individualizada, né? Porque e aí eu comecei a abominar isso, porque eu via paciente vindo de outros médicos, assim, com efeitos colaterais terríveis e facilmente ser evitado, assim. Era só realmente olhar o paciente e ver assim, olha, esse cara tem uma contraindicação de fazer essa substância. Exatamente. Né? Não é aquele copia e cola, né? Que, infelizmente, tem muito profissional assim, né? Principalmente nessa área da gente, que vai num curso, bate foto dos slides e sai reproduzindo aquilo, né? Exatamente. Não presta atenção na aula. Aí você vai lá, bota um slide ali, como eu trato? Aí você vê os celulares. E às vezes as próprias aulas mesmo, as aulas mesmo não são... O objetivo da aula é fazer o cara fazer isso. Você vai às vezes... porque a aula de congresso é uma aula às vezes de 20 minutos que você tem de tempo. Não dá para você passar um conhecimento aprofundado. Não, mas a aula do congresso, estimular a curiosidade, na minha opinião, as aulas de congresso são para estimular a curiosidade sobre aquele tema. Isso, para depois encontrar ali uma troca de papo, falar, você falou desse estudo, vamos discutir sobre ele. Isso, né? Em 20 minutos ele vai olhar e falar, assim, vou aprofundar, vou ler mais sobre isso. Vou ver se é isso mesmo. Primeira coisa é falar assim, vou ver se é isso mesmo. Vou estudar e vou ver se o que aquele cara falou ali é isso mesmo. Né? Porque hoje que a gente tem muito, principalmente na nossa área, na nutrologia, porque assim, a endocrinologia clássica, digamos assim, é um pouco diferente da nutrologia, né? Sim. Você é um endocrinologista que atua muito mais dentro da nutrologia, porque na minha concepção, o paciente que busca um endocrinologista, na média, ele busca um endocrinologista para tratar só aquela doença. Sim. Tá com a tireoide ruim, ele quer tomar o Puran. Tá diabético, quer saber qual é a dose que ele toma do remédio do diabetes. Um endócrino, normalmente um diabético. Exatamente. Uma muitas vezes não. Tireoide, uma pessoa que tem síndrome de Cushing, tem um hipercortisolismo, né? Uma falência adrenal, um déficit de crescimento, uma doença de Addison. Mas assim, muitas vezes esse paciente que eu vejo, porque a gente já tem pacientes que já vieram de tratamento com outros colegas, sim, óbvio, sem nenhuma crítica aos outros colegas, mas assim, às vezes eu vejo no paciente essa vontade de não tratar a sua saúde, sim, de tratar uma doença específica. Olha só, eu estou diabético, minha glicose está 123. Eu quero saber qual é o remédio que eu tomo para minha glicose ficar abaixo de 100 e não quer mudar os hábitos. Na nutrologia, eu acho que a gente tem a oportunidade de pegar os pacientes mais abertos à mudança de hábitos. Quando o paciente marca com um nutrólogo, eu vejo isso na minha... Não sei se a minha amostra é viciada, porque os meus pacientes que eu recebo de primeira vez, praticamente todos, eles não chegam querendo tratar um diabetes, Sim. Eles chegam querendo mudar a vida. Porque o paciente que normalmente procura a gente no consultório não é aquele paciente assim, que já está com aquela doença grave desenvolvida, né? Ou ele está no caminho disso, ou ele está procurando mais para prevenção, ou para tratar um parâmetro que está alterando e tá. Sim. Então, assim, a gente não pega, às vezes, o paciente tão grave, né? Sim. Como outros colegas às vezes pegam, né? E quando você pega aquele paciente muito grave e cheio de sintomas, você tem que tirar ele daquele sintoma. Então você vai prescrever sintomáticos. Vai focar mais né? ali, né? Mas a ideia da gente no consultório é tentar tratar mais a doença de base, não deixar a pessoa escrava daquele remédio. Olha, você vai tomar esse remédio durante um determinado período, mas se a gente conseguir fazer tudo certinho, você não vai precisar tomar ele pro resto da vida, porque a sua condição clínica não exige isso. Exatamente. Agora, se a gente ficar só tomando remédio e não mudar nada ao nosso redor, é muito provável que você vai ter que tomar ele pro resto da vida. Exatamente, Bruno. Eu vou aproveitar a tua expertise aqui para te fazer uma pergunta. Por que você acha que até hoje a gente escuta no consultório, quando a gente vê uma mulher no climatério ou já na menopausa, alguns anos de menopausa, quando a gente diz a ela, por que você não fez ainda a sua reposição hormonal? Por que até hoje a gente ainda escuta ela dizendo, não fiz porque o meu ginecologista, o meu médico, o meu cardiologista disse que eu não posso fazer porque eu tenho um risco de ter câncer de mama
ou qualquer outro tipo de... Teve uma grande pesquisa que foi muito divulgada, se eu não me engano, na década de 90, eu não vou lembrar agora. WHI? Acho que sim. O WHI, 94, acho. Que aí relacionava a reposição hormonal com risco aumentado de câncer. E realmente, assim, cara, terapia de reposição hormonal na menopausa para a mulher, como é que a gente deve proceder? Primeiro, verificar se realmente essa mulher tem uma deficiência hormonal. Claro. Segundo, verificar fatores de riscos associados ao tratamento, né? Essa paciente, ela tem um histórico familiar de câncer. Você já fez um screening, né? Fez testes para saber se ela tem algum nódulo suspeito na mama. Exatamente. Né? Ela tem parentes de primeiro grau que morreram de câncer de mama, ou câncer de tireoide pode ter um fator genético associado. E quando a gente fala de reposição de estrogênio, principalmente se ela teve parentes de primeiro grau que tiveram câncer jovem, né? Isso. Quanto mais jovem, maior o... Se ela tem variações genéticas que a exposição a esse estrogênio vai aumentar o risco de câncer, né? A alteração do BRCA1, BRCA2 são genes que aumentam o risco de câncer em alguns tipos. Quando tem contato com estrogênio. Algumas pessoas têm isso, outras não. Esse estudo assim, usar a menor dose eficaz pelo menor tempo possível. Sim, fisiologicamente. Isso. Fisiologicamente. Agora, esse estudo que você está falando é o WHI, que ele foi interrompido, se eu não me engano, ele estava desenhado para ir até 2005, foi interrompido antes. Se eu não me engano, na época, um dos medicamentos testados era o Premarin, né? Era um estrogênio sintético. Era utilizado na época. Era um estrogênio sintético com progestágeno. Só que mesmo esse estudo, Bruno, o WHI, que é o Women's Health Initiative, que esse sim era um estudo multicêntrico, assim, até o desenho dele não era ruim, mas o resultado, até hoje, ele é muito mal interpretado. Sim. Porque o que o WHI mostrou é que o grupo que usava a reposição hormonal teve um risco relativo aumentado de 1,21. Isso significa que de 100 mil mulheres, se 7 vão ter câncer de mama, no grupo que não toma, 6 vão ter câncer de mama no grupo que não toma, no grupo que toma, 7 de 100 mil terão câncer de mama, o que é matematicamente muito pouco. E quando você separa uma população dessa e você vai analisar um único quesito ali daquela população, acaba ficando uma análise própria. Sim, você não sabe se a mulher fuma, se a mulher é obesa e tal, isso também é outro... E para ser sincero, tem muito tempo que eu não revisito esse estudo, eu já li esse estudo umas 3 ou 4 vezes. Hoje a gente tem estudos de revisão que são publicados estudando o WHI, quer dizer, refutando, né, o WHI, mas eu não tenho certeza quais são os fatores de exclusão do WHI. Não sei se os fumantes... Acho pouco provável que lá na década de 80 tenham excluído fumantes do estudo, senão não tinha quase ninguém para fazer o estudo, né? Mas se você pegar a obesidade isoladamente, ele aumenta o risco de câncer de mama muito mais do que o uso do estrogênio. Tireoide, mas também tem um mecanismo relacionado, né? Sim. Porque as células de gordura acabam acumulando mais estrogênio ali, né? Sim. Para cortisol, para estrogênio. Aumenta o hiperestrogenismo, mas assim, hoje a gente sabe que o principal fator que a obesidade vai levar a diversos tipos de neoplasia é a inflamação. Sim. A inflamação crônica mediada pelas adipocinas que são liberadas pela quebra da adiponectina, né? Cara, é impressionante quando você ensina isso para o paciente, que ele vai ter um risco aumentado de ter um câncer, porque ele tem obesidade central, porque ele é cronicamente inflamado, e você consegue mostrar isso no exame dele. Isso também é outra coisa legal. Um paciente obeso, geralmente ele não tem um PCR normal, ele tem sempre um PCR um pouquinho aumentado, né? Que o clínico geral não vai ligar muito, porque está ali abaixo de 1, né, que não tem uma infecção, mas está sempre ali, está com fibrinogênio. Uma inflamação subclínica, claro, está ali com fibrinogênio um pouco aumentado, tem uma ferritina um pouco tocada, tem as transaminases um pouquinho elevadas, tem um PCR aumentado, está cronicamente inflamado, diminui a resposta imunológica e acaba fazendo diversos tipos de câncer. Você sabe que quando eu vejo isso muito nos meus pacientes, quando você ensina isso para o paciente, aumenta muito a chance dele querer emagrecer e dele achar que ele precisa emagrecer, né? Por isso que a gente tem que ser o mais didático para o nosso paciente possível, para ele entender o porquê que você está orientando ele aquilo, né? Exatamente. Eu sempre explico que os pacientes que o leigo às vezes não entende muito isso, assim, o corpo humano é muito perfeito. E provavelmente, assim, a grande maioria de nós tem uma célula cancerígena lá no corpo, mas aquela célula... O tempo inteiro. Aquela célula não vai virar um câncer. Por quê? A célula cancerígena, eu estou explicando de modos leigos aqui, sim, tá? Claro. A célula cancerígena é uma célula que ela quer se replicar, ela quer aumentar de ter um monte de filho parecido com ela, quer se multiplicar. Só que para qualquer célula se multiplicar no meu organismo, ela tem que passar por um mecanismo de checagem triplo. É como se eu estivesse chegando nos Estados Unidos e eu tivesse que passar pela Polícia Federal 3 vezes seguidas. Sim. Ia ser muito mais difícil eu entrar com o iPhone escondidinho no meu bolso ali, né? Você pego.
Então o corpo ele tem esse mecanismo triplo. Essa camisa bonita aí que ele está usando, ele trouxe lá dos Estados Unidos. É mais barato lá, né? E aí o que acontece? Às vezes, por um erro genético, a pessoa já nasce só com 2 desses 3. Entendi. E ao longo da vida, ela tem hábitos que vão destruir. Imagina, né? Se já tem esse sistema de bloqueio já defeituoso, você ainda bota mais um fator aí. Por isso que você tem, de vez em quando, aquela pessoa que fala, pô, mas o meu avô fumou a vida inteira e não teve câncer. Acontece, mas tem gente que entra num tiroteio sem colete à prova de bala e não toma nenhum tiro, né? Você vai querer entrar num tiroteio sem colete à prova de bala? Então esse é o grande lance. Você pega o exemplo da minoria para querer justificar a maioria. Sempre, né? Então, tem aquela história assim, vou largar a faculdade porque a maioria dos CEOs que são donos de unicórnios, né, aquelas empresas de vai lá fazer um unicórnio, você não vai? A grande maioria dos chefes e diretores largaram de unicórnio não largaram a faculdade. Não. Tá, a minoria, mas um largou. Todos Bill eles, Gates largou 30 ou 50. Sei lá, o Bill Gates largou. Aí, beleza. Ele acha que todo mundo larga também. Vai virar um grande CEO. Não vai, né? Então, cara, infelizmente já estamos aí com o tempo estourado. Com certeza, Bruno, tu vai ter que voltar aqui pra gente fazer mais tem que marcar pra gente falar do mais vegetarianismo. Vegetarianismo? Vamos falar pros colegas. Vamos marcar. O problema é que eu tenho medo de falar muito de vegetarianismo e chegar em casa e falar pra Nath lá que ela vai ter que virar vegetariana. Acabou o churrasco lá em casa. Cara, tem que ter equilíbrio. Não, tem que ter. Tem que ter, assim... As pesquisas mostram isso, né, cara? Porque, assim, o componente que protege do vegetarianismo o paciente, o que é a vantagem do vegetarianismo nos estudos? Né? Posso prolongar só mais Claro, vamos lá, pô. O que é a vantagem? Ele reduz o risco de diabetes, reduz o risco de morte por doença cardiovascular, reduz o risco de infarto, né? Reduz o colesterol ruim, tá? Melhora os níveis de glicose desse paciente. Então, agora, de onde vem esses vegetarianismo bem orientado, bem né? orientado. Porque não adianta você ser vegetariano e comer batata frita e pizza de mussarela todo dia. É nisso que eu quero chegar. De onde vem os fatores protetores? Não é só a ausência da carne. Pelo contrário. É porque é uma dieta rica em fibras, em antioxidantes, micronutrientes, vitaminas e minerais, tá? Então e fitonutrientes, né? Aqueles catecolaminas, as catecolaminas não, desculpa, os beta-carotenos. Então esses são os fatores que protegem da dieta. Agora se eu for fazer uma dieta vegetariana comendo aquele hambúrguer sintético vegetal, que eu não vou citar a marca para a gente não tomar um processo aqui, tomando refrigerante, tomando batata frita, que são alimentos vegetarianos, eu não vou estar diminuindo esse risco. Sim, então, o vegetarianismo não é não comer carne. O vegetarianismo é não comer carne e comer outras coisas que você precisa comer. Então, mesmo quem come carne em pequenas quantidades, por mais que não receba o selo de qualidade vegetariano, se tem uma dieta equilibrada, vai ter provavelmente uma saúde equilibrada. Infelizmente, assim, desde o final da Guerra Fria, né, o grande exemplo do mundo é os Estados Unidos. E o padrão dietético americano, 90% das calorias vem de carne vermelha e gordura saturada. É horrível. Então está em desequilíbrio. Por isso está gerando um problema. É horrível. Mas se você pegar as estatísticas, você vê a quantidade de doença que a população desenvolve lá depois dos 40 anos. Né? Grau de obesidade, doença coronariana. Né? A sorte é que eles têm ainda... nesse momento no mundo, eles têm ali um desenvolvimento tecnológico bom, eles têm bons hospitais, que não é para todo mundo. Mas está se tornando um país de inválidos, né? Porque as pessoas estão se tornando inválidas por problema de saúde cada vez mais jovens. Então eles estão recorrendo à mão de obra estrangeira, né? Por isso está tendo muita imigração. Talvez a estatística de morte lá não seja uma estatística tão pesada, mas a de doença é. Sim. Né? Porque como você está num país muito desenvolvido, você acaba tendo condições de não deixar o cara morrer, mas o cara fica a vida inteira. E você tira aquele cara do mercado de trabalho. Tira do mercado de trabalho, o cara fica doente. Nossa, são peso. Irmão, infelizmente a gente vai parar por aqui, mas você vai voltar. Pô, fechado, vai ser um prazer. Valeu, muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço, irmão. Tamo junto. Galera, próxima semana, mais um episódio do Fala com o Doc. Espero vocês e eu juro pra vocês que eu trago o Bruno de novo aqui. Abraço.